Limites fundamentais. Então agora a gente vai falar sobre alguns limites, na verdade são 3 limites, que são chamados de limites fundamentais e que são muito importantes no desenvolvimento de diversos outros limites, tá certo? E não são limites que a gente consegue calcular ele usando o que a gente viu até agora, tá? Vamos ver então. Então o primeiro limite fundamental é o limite de seno de x sobre x quando o x tende a zero. Então, e esse limite é 1. Então esse é o primeiro limite fundamental. O limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é 1. Se a gente olhar diretamente, né, 1 sobre x, eu posso escrever seno de x sobre x como sendo 1 sobre x vezes seno. Né? O 1 sobre x, quando x tende a zero, ele vai para mais ou menos infinito, né, dependendo do se é a esquerda ou a direita. E o seno de x, quando x vai para zero, o seno de x vai para zero. Então tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 aqui. Né? Muito bem, então vamos ver como que é a ideia da demonstração. Por que esse limite de seno de x sobre x quando x tende a zero é 1? Vamos lá, então primeiro eu vou começar pegando x um ângulo, né, entre 0 e π sobre 2. Então eu vou olhar aqui no círculo unitário, né, então eu vou abrir aqui um ângulo x. Né, abrindo um ângulo x, o que a gente obtém aqui é essa retinha aqui em azul, ela abre um ângulo x com relação ao eixo horizontal aqui. Tá? Então, como é um círculo unitário, aqui mede 1, essa base aqui. Certo? Bom, então eu tenho um ponto no círculo, né, que é obtido através da intersecção dessa retinha azul com o círculo de centro na origem e raio 1, é o ponto P. Além disso, se eu subir a tangente, né, a esse círculo aqui, nesse ponto 1 aqui, o que eu vou obter é uma reta aqui, né, tangente à circunferência neste ponto, e essa reta aqui ela vai interceptar essa reta azul num ponto que eu vou chamar de T. Tá? O que a gente sabe lá da trigonometria? A gente sabe que essa altura aqui, ó, esse tamanho aqui, é seno de x, porque o ponto da circunferência tem coordenadas seno de x aqui no eixo vertical e cosseno de x no eixo horizontal. Além disso, a gente sabe também que esse tamanho aqui, ó, tm, ele ele mede tangente de x, tá? Ele mede tangente de x aqui. Muito bem. Então o que a gente tem? Então temos que a área do triângulo O é aqui a origem, né? PM. Então aqui eu tenho um triângulo, né? Formando aqui, ó. Tem um triângulo aqui, cuja base é 1 e a altura é seno de x. Né? Então a área desse triângulo é base, que é 1, vezes a altura, que é seno de x, dividido por 2. Então a área é seno de x sobre 2. Muito bem. A área do triângulo OTM, então OTM, então é um triângulo retângulo, né, de base 1 e altura tangente de x. Então ela é tangente de x sobre 2 a área. E a área do setor circular OPM, então ao invés de pegar o triângulo, eu pego o setor circular de ângulo x, isso vai ser x sobre 2. Né? Lá da trigonometria também a gente consegue isso. Né? Por quê? Porque vai ser o ângulo, né? Vai determinar aqui, o raio também determina dividido por 2. Tá? Muito bem. Então logo, o que eu vou ter? Como eu tenho aqui 3 itens, né? Esse triângulo aqui, OPM, eu tenho o setor OPM e eu tenho o triângulo OTM, né? Então o menorzinho é o triângulo OPM, que tem área seno de x sobre 2. Depois a gente tem no meio aqui o setor circular OPM, que tem área x sobre 2. E aqui a gente tem o triângulo OTM, que é um triângulo também de área tangente de x sobre 2. Ok? Então temos essa relação aqui, para x entre 0 e π sobre 2. Tá? Muito bem. Então, se eu multiplicar por 2 todo mundo aqui, vai ficar com seno de x menor que tangente de x. O seno de x é positivo nesse intervalo, né? Esse intervalo varia de 0 até 1. Então é positivo. Então eu posso dividir
esta desigualdade por seno de x, tá? Vou preservar ela, porque seno de x é positivo. Então vai ficar seno de x dividido por seno de x, que é 1, x sobre seno de x, tangente de x sobre seno de x. Só que a tangente é seno sobre cosseno. Então vai ficar seno sobre cosseno sobre seno sobre 1. Então preserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então seno vai cancelar com seno, vai ficar 1 sobre cosseno aqui. Tá? Essa que é a ideia. Então tangente de x sobre seno de x é 1 sobre cosseno de x. Então eu tenho 1 menor que x sobre seno de x, que é menor que 1 sobre cosseno de x. Então o que eu posso fazer agora? Eu posso inverter. Então 1 sobre 1 vai inverter, vai ficar 1. Inverte o sinal da desigualdade, então maior. X sobre seno de x fica seno de x sobre x. O menor fica maior. E 1 sobre cosseno de x fica cosseno de x. Então temos essa relação aqui. Muito bem. Bom, agora a gente observa o seguinte. Como o seno de menos x sobre x, ele é quanto? Olha só. O seno, se eu pego menos x, eu vou pegar o mesmo ângulo aqui, só que em vez de no sentido anti-horário, é no sentido horário. Então a única diferença é que ele vai estar assimétrico aqui para baixo, no ponto. Então o seno de menos x vai ser menos o seno de x, ele só vai ser a mesma coisa, só que para baixo. Então o seno de menos x é menos seno de x. O menos em cima e o menos embaixo cancela um com o outro, vai ficar seno de x sobre x. Tá? Então isso aqui vale, né? Dá o mesmo valor. E o cosseno de menos x, ele vai ser o mesmo, né? Porque o cosseno é no eixo horizontal. Então se eu pego menos x aqui e projeto o valor, eu vou ter o mesmo tamanho aqui no eixo horizontal. Então cosseno de menos x é igual a cosseno de x. Para que isso? Para que eu estou fazendo isso? Para estender esta aplicação para o intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2. Tá? Então, ou seja, essa equação ali é satisfeita, essa expressão aqui são satisfeitas para x entre menos π sobre 2 e π sobre 2, exceto para x igual a 0, né? Porque eu não poderia estar dividindo por x igual a 0. Então eu estou tirando o ponto x igual a 0. Então, muito bem. Então, usando o teorema do confronto, né, porque eu tenho essa desigualdade aqui, ó, e usando que o limite de cosseno de x, quando x tende a 0, é 1, porque o cosseno ele vai se aproximando aqui de 1, certo? Então o limite é 1 do cosseno, e o limite de 1, que é uma função constante, é 1, então é só aplicar o limite nos 3 aqui, que a gente obtém que o limite de seno de x sobre x, quando x tende a 0, é 1, tá? Bom, por que eu precisei tomar essa parte, né, para estender de menos π sobre 2 a π sobre 2? Porque se eu utilizasse só esse intervalo, eu estaria mostrando apenas para o limite à direita, com valores maiores do que 0. E o que a gente quer mostrar é tanto a direita quanto a esquerda. Então, para incluir os pontos negativos, eu preciso analisar essa expressão. Que isso aqui, não importa o sinal, eu vou obter a mesma coisa, certo? Se eu tenho um x positivo ou se eu tenho um x negativo. Então o limite tanto à direita quanto à esquerda vai ser igual a 1 pelo teorema do confronto.